Luísa Martins, seja bem-vinda ao Bastidores CNN, minha amiga. Vamos olhar um pouco para o processo do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro tem um pedido que foi feito por Lula, numa reunião com o Hugo Motta, de que esse processo de cassação de mandato fosse levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E foi. Só que o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em uma entrevista aqui no final de semana na CNN Brasil, disse: eu não vejo motivos de quebra de decoro para que seja cassado o mandato de Eduardo Bolsonaro. Só que tem o precedente do caso do Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão não comparecia às sessões e depois de um tempo perdeu o mandato por não comparecer mais às sessões na Câmara dos Deputados. Nós tivemos um pedido do próprio Eduardo Bolsonaro por ofício ao Hugo Motta sobre se Eduardo poderia acompanhar dos Estados Unidos ou da Europa as sessões parlamentares. Mas aí agora está a Câmara dos Deputados vendo se realmente há a possibilidade disso. Uribe, boa tarde para você e todos que estão conosco aqui no Bastidores depois dessa longa semana, e a próxima promete muito mais. Mas vamos lá, Uribe. Nesse caso de Eduardo Bolsonaro, Hugo Motta já disse aqui, inclusive em entrevista exclusiva na CNN Brasil, que não há nenhum precedente, a não ser o da pandemia, para permitir uma configuração de exercício de mandato à distância, que não tem nenhuma previsão a esse respeito, que, claro, na pandemia isso teve que ser adaptado, porque as pessoas não podiam se deslocar, né? Muitos estavam nas suas bases, não podiam, com os voos cancelados, não podiam ficar se deslocando para lá e para cá, até por uma questão realmente de segurança sanitária, vamos colocar assim. Nesse ofício que Eduardo Bolsonaro enviou a Hugo Motta ontem, Uribe, ele compara as duas situações. Eduardo Bolsonaro fala que, inclusive, a situação dele é mais grave do que o que havia na época da pandemia. Até fui buscar aqui o ofício para ver exatamente o que Eduardo Bolsonaro diz. Ele fala que durante a Covid-19 foram preservados os mandatos, a continuidade desses mandatos em circunstâncias excepcionais, e aí ele prossegue. Contudo, as condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período. O risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente por conta da pandemia. É uma comparação bastante polêmica, na minha avaliação, até descabida, né? A gente tinha uma crise sanitária mundial naquela época, uma restrição realmente de locomoção, justamente devido às recomendações da Organização Mundial de Saúde de isolamento social, né? Não se podia, de fato, haver nenhum tipo de aglomeração na Câmara dos Deputados ou em qualquer outro lugar. Nesse caso, Eduardo tenta puxar esse precedente para beneficiar apenas a ele próprio, né? Ele está nos Estados Unidos por uma opção dele, ele diz que é alvo de perseguição política, né, que ele foi praticamente obrigado a sair do Brasil, mas Hugo Motta mesmo já disse, né, Uribe, Eduardo sabia os riscos que estava assumindo ao decidir se mudar para os Estados Unidos. Ele sabia que ele poderia eventualmente perder o mandato. Primeiro ele tirou essa licença não remunerada e aí essa licença expirou e ele segue ali com um mandato ativo. Acho que, salvo engano, até participou da sessão de alguma comissão ontem, mas de qualquer maneira, cada falta de Eduardo Bolsonaro no plenário gera, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, um desconto no seu salário, né? Então, isso eventualmente vai ter que ser considerado ali pela cúpula da Câmara dos Deputados em relação a essa questão do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está com o salário retido, né? As contas dele estão bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, justamente porque se entende que as movimentações financeiras, né, dele podem estar no escopo aí dessa atuação nos Estados Unidos contra o Brasil, na linha mais ou menos do que disse o presidente Lula nessa entrevista à Itatiaia. Então agora a bola está com Hugo Motta, né? Eduardo fez essa comparação com a situação pandêmica, disse que quer continuar exercendo o mandato porque foi eleito pelo povo. Resta saber se Hugo Motta mantém a sua avaliação de que não existe prerrogativa de mandato à distância e ver qual vai ser o encaminhamento que ele vai dar, já que no Conselho de Ética, como você mesmo disse, Uribe, o presidente disse que a perda de mandato não deve vir por uma quebra de decoro. Então, agora é uma questão de ver como Hugo Motta, na presidência da Câmara dos Deputados, vai fazer os encaminhamentos devidos.